vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto, bota fé, né? Continue sonhando, acredite nos seus sonhos. Bota fé que vai dar certo. A vitória é certa, meu rei. Diga aí. Quando der certo dirão que foi sorte. Só você sabe o quanto que foi forte. Noites e claro, não vou me esquecer. Quebrando a cabeça, tentando aprender. Às vezes doía, chorava sozinho. Não desiste nem sair do caminho. Quem jogou pedra hoje vai aplaudir. A sua vitória vai ter que assistir. Acredita, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa. Bota fé, galerinha, venha. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Obrigado, meu Deus. Te amo, Pai. A vitória é certa. Bota fé que vai dar certo. Netinho Balachique, a sua alegria chegou. Carimba aí. Demais. A vitória é certa, meu rei. Bota fé que vai dar certo. Netinho Balachique, a sua alegria chegou. A vida é dura pra quem é mole. Se tu tem um sonho, então faça o corre. Sentado no milagre nunca vai chegar. Deus lá de cima vai te abençoar. Nunca foi fácil nem nunca vai ser. Que te abraça, fala de você. Firme na fé, caminhe na frente. A vitória é certa, coloque na mente. A vida é uma roda, vai sempre girar. A sua alegria acabou de chegar. Confia, vai dar certo. Bota fé que vai. A vitória é certa e tem gosto de quero mais. Vai dar certo, bota fé que vai. Campina Grande tem hoje no podcast com o professor Eric Brito, historiador, PhD, viu, em História de Campina Grande. Hoje você vai ficar bem informado e bem atualizado de algumas coisas que existem em Campina Grande e você ainda não sabe. Boa noite, professor. Boa noite aí aos ouvintes, né, que estão acompanhando o podcast, a você, a toda essa equipe aqui maravilhosa que vem organizando aqui o Campina Tem, né? Vamos embora, vamos contar a história. Agradecer a elaboração da pauta de tudo, a Larissa Sandrinelli, né, a nossa diretora-geral do Campina Grande Tem. Ela está afastada um pouquinho porque está pré-candidata a vereadora, professor, mas brevemente ela vai estar aqui conosco, eu e ela aqui na bancada, a gente fazendo essas entrevistas dos podcasts. A gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, né, a Roseane Óculos e Relógios, Supermercado O Meninão e Alfacea, Escola, Consultoria e Treinamento. Uma primeira iniciativa desta pergunta é: onde Campina Grande, professor, foi fundada? Onde Campina Grande foi fundada? É uma boa pergunta. Então, Campina até ali o século XVIII, né, XIX, ela não era habitada, né? Nós temos aqui resquício de gravura rupestre ali no Estreito, no Parque do Poeta, mas isso aí é anterior à colonização brasileira. O primeiro documento que a gente tem dos primeiros moradores que chegaram a Campina foi justamente a tribo Cariri, que lutou na expulsão dos holandeses aqui do Nordeste do Brasil. E aí eles requeriram justamente esse quinhão de terra, né, a Sesmaria, que compreende Campina Grande, que não é a Campina Grande que nós conhecemos hoje, né? Ela ia ali para o lado de Esperança, descia, chegava até Alcantil, por exemplo. Então era uma margem de terra gigantesca, o perímetro de Campina Grande. E o centro, né, onde essa tribo se alocou, né, onde ela se concentrou, foi justamente de frente à missão de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a nossa catedral diocesana, né? Então ali mais ou menos exatamente naquela área, professor. Isso, exatamente ali onde tem Freitas Varejo, né? Não sei se é patrocinador. Não tem problema. Mas ali, naquela região ali onde a gente tem o telégrafo e tudo mais, foi onde a aldeia indígena se estabeleceu. A localização geográfica ainda continua a mesma, né, isso. professor? Tem algumas,
teorias que dizem que Campina Grande surgiu na rua Vila Nova da Rainha, mas aquela ali era o acesso que dava ao açude, né? A cidade, nesse período colonial, ela era construída justamente no ponto mais alto da região. E o ponto mais alto, se vocês forem olhar a topografia, é justamente naquela região onde a gente tinha o Riacho das Piabas passando, hoje é o canal, né? Ou seja, fonte de água, e tinha uma visibilidade muito boa, tanto para os indígenas quanto para a missão religiosa que assentou aqui na cidade. Interessante, professor, que nada em nossas vidas existe sem história, né? Uhum. O próprio nosso nascimento, tudo tem uma história. E a história de Campina Grande é muito vasta, né, professor? A gente não vai ter nem como alongar também tanto, porque eu sei que você não vai ter esse tempo em uma horazinha de falar sobre toda a história de Campina. Mas eu quero lhe perguntar, como professor, né, qual a maior curiosidade que o senhor achou em Campina Grande? Olha, Campina Grande, ela é uma cidade... As pessoas falam, né? Esse ano a gente está comemorando 160 anos. 160 anos de emancipação. Né? Antes disso, a gente tem uma história gigante de vila, de aldeia, de tudo. E eu acho que uma das maiores curiosidades que a gente tem aqui no município foi o processo que se deu para a criação da Vila Nova da Rainha, que não era para ser aqui. Quero saber. Né? Durante o processo de desenvolvimento aqui do sertão brasileiro, a coroa portuguesa delimitou a criação de 3 vilas no sertão do Nordeste, né? A Vila Nova do Príncipe, a Vila Nova da Princesa e a Vila Nova da Rainha. Esses 2 primeiros foram na província do Rio Grande do Norte, e o terceiro seria na Paraíba, onde hoje é São João do Cariri. E aí o chefe, né, o expedicionário da coroa que foi ao Rio Grande do Norte e estava indo para São João do Cariri, ele passou por Campina. E aqui chegando, ele conheceu Paulo Araújo Soares, né? E aí levou ele para dançar um forró no Parque do Povo, né? Tomar um banhozinho ali nosso de velho, brincadeira, mas assim, levou o cara na conversa, mostrou que Campina Grande era um entroncamento de estradas, tinha muito mais terras férteis e tudo mais. E aí, ao invés de ir para São João do Cariri, ele foi direto para a capital, a cidade da Paraíba, e definiu que a Vila Nova da Rainha não seria mais em São João do Cariri, como era a ordem da rainha, né? Ia ser em Campina Grande. Então, assim, foi um caos, né, que aconteceu aqui em Campina Grande, que acabou dando esse desenvolvimento para o nosso município. A questão, professor, ele achou um lugar centralizado, né? Assim, de vasta área, e um lugar central que ficaria bem melhor, né? Sim, sim, sim. E isso está muito ligado ao espírito campinense, né? Campina Grande, quem nasce em Campina Grande diz, é o melhor lugar do mundo, né? Ninguém pode falar mal de Campina Grande se for gente de fora. Tem que ser daqui, para se for falar bem ou mal. É verdade. Assim, dando uma pausinha na história de Campina, que eu sei que a gente vai se alongar, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, professor. Mas rapaz, um pouquinho da sua história. O senhor é professor da universidade, da UEPB, o senhor é membro do Instituto Histórico, o senhor faz parte da Academia de Letras, o senhor é coordenador do Patrimônio Histórico de Campina Grande. Queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. Então, eu não estou muito acostumado, eu estou acostumado a falar história de outras coisas, mas né? O seu currículo é grande, professor. Dá para o senhor dar uma palavrinha do senhor. Para 30 também. anos, né? Então, novo, né? Eu acho que eu me enveredei pela história justamente pela formação que eu tive dentro de casa. Eu sou filho do professor Vanderlei, né, que é historiador. Um abraço aí, professor Vanderlei, que é historiador, é um dos maiores pesquisadores sobre Campina Grande. E aí a minha infância inteira foi cercado por uma biblioteca cheia de livros de história. Eu convivia com os maiores historiadores da Paraíba, né? Era aquele molequezinho rodando com os grandes intelectuais. Então, meio que eu já tive meio que uma formação nesse processo, né? Então, quando eu cheguei na universidade para cursar História, os professores, boa parte deles já eram até amigos meus, né? O senhor já chegou apaixonado pela história, já, né? Assim, o senhor já foi centrado e apaixonado pela história. Isso. Meus 2 primeiros livros, inclusive, eu escrevi durante a graduação, né? Geralmente o pessoal faz quando termina, só que aí, como eu já tinha muito chão para pouca idade, né? Eu já tinha batido a Paraíba toda nas expedições da Sociedade Paraibana de Arqueologia, do Programa de Conscientização Arqueológica, mais adiante com o Instituto Histórico. Então, assim,
foi um reforço do que eu já vinha tendo desde de criança. E aí, com o passar do tempo, as produções literárias e tudo mais, eu tive o convite para integrar com muita felicidade a Academia de Letras de Campina Grande, né, que é uma grande referência. Obrigado. O Instituto Histórico, que eu não poderia deixar jamais de comparecer, né, que é um grande marco do nosso município. Né? E agora, o Bom Filho a Casa Torna, né? Entrei na UEPB como aluno, hoje eu estou voltando como professor. E, assim, é uma experiência fantástica, né? Poder estar formando os futuros historiadores, os futuros professores de Campina Grande. E o senhor ainda tem um grande caminho a percorrer por conta da sua idade, né? 30 anos só, tá muito novo ainda, né, professor? E aí, vamos falar mais sobre Campina Grande. A gente tem umas fotos aí para o senhor ir passando e o senhor ir falando, porque o senhor já está mais... Vamos embora, se eu souber dizer... Fotos, sabe sim, com certeza. Vamos lá, o Paço Municipal. Então, Campina Grande, ela se desenvolveu, né, como povoação a partir do momento que ela vai ter o status de vila, que vai ter esse status, né, de uma povoação de fato oficial. Ela vai precisar de um prédio público que dê conta da prefeitura, dê conta da Câmara Municipal. Este lugar. Fica hoje onde? Já foi hoje demolido? É o estacionamento da Catedral. Foi demolido. Foi demolido. Né? O primeiro prédio que a gente teve nesse sentido foi o que hoje é o Museu Histórico de Campina Grande, que tem o nome lá, Telégrafo. Aquele ali era prefeitura, Câmara Municipal, cadeia, funcionava tudo ali. E aí, mais adiante, ele vai ser desmembrado para o Paço Municipal servir como a edificação principal do nosso município, né? O palácio, né? Como é conhecido também, o Palácio do Município. E aí nós temos agora a pirâmide do Parque do Povo, que na verdade... bem conhecida dos mais jovens, né? Dos mais jovens, bem conhecido, né, professor? Bem conhecido dos forrozeiros. Isso. Né? Mas a origem, professor, desta pirâmide, era para ter essa pirâmide, porque quem construiu o Parque do Povo foi o velho poeta Ronaldo Cunha Lima, Isso, né? isso. O São João de Campina Grande ele já tinha começado desde o tempo de Enivaldo, mas era uma palhoçazinha de chão, de terra batida, né? Ronaldo ele teve esse projeto justamente de urbanização e resolveu construir uma fogueira, porque o São João ele tem essa pedida, né? A fogueira está muito relacionada à festa junina. Porém, no período que ele assumiu, ali já na década de 80, a arquitetura modernista estava muito em voga no Brasil, né? O concreto ainda voltado naquela pegada de Brasília e tudo. Então, construíram uma fogueira estilizada que ninguém identificou como fogueira, né? E a própria população de Campina Grande batizou esse patrimônio, né? Esse monumento do município, como pirâmide. E aí ficou a pirâmide do Parque do Povo, tanto que mais adiante tiveram que fazer uma fogueira cenográfica, né? Que eu acho que foi tirada hoje do Parque do Povo. Foi, estavam retirando. Então, assim... as dimensões dela é de pirâmide, né? Assim, a geometria dela, né? Isso. De uma pirâmide, realmente. E aí não faria nem muito sentido. O que é que uma pirâmide ia estar fazendo no Parque do Povo, no espaço de São João, né? Mas verdade. É porque ela foi concebida como fogueira. Vamos tomar uma aguinha, professor. Vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Roseane Óculos e Relógios, Supermercado O Meninão, Alfaceias, Escola, Consultoria e Treinamento. E um abraço totalmente especial para o pessoal da padaria de Monte Castelo. Trouxe hoje um lanche para a gente aqui especial. A gente agradece muito. Eu e o professor, né, professor? Inclusive, eu agradeço também, viu? Das coisas que veio da padaria e agradecemos a vocês também. A questão das fotos, vai vir outra foto aí, né? Ele vai liberar aí para a gente vai estar falando sobre também. Eu já recebi a demanda para voltar aqui na padaria de Monte Castelo e levar pão para casa quando terminar. Aí tá certo. Aí é onde hoje é o estacionamento da catedral, né? Isso, era mas antes. Antes era onde ficava justamente o Paço Municipal, esse palácio, que ele foi demolido por Verniot Vanderlei. Só que aí Verniot não deixou também a cidade desassistida, né? Ele transformou em prefeitura o prédio que hoje é a biblioteca. Ali virou a Câmara e a Prefeitura do município, né? O prédio ali de frente onde é a atual Prefeitura, a Associação Comercial, aquela esquina clássica do nosso município.
Certo. certo? É verdade que foi Vigolfinho Vanderlei que traçou as ruas de Campina Grande, por isso que Campina Grande tem um trânsito bom. Então, o Vernil Vanderlei ele foi responsável por uma revolução urbanística que o município teve, né? Campina Grande ela tinha tudo para ter um desenvolvimento parecido com o centro histórico de João Pessoa, né? Aquelas ruazinhas apertadas, os becos e tudo mais. E aí, pela experiência que ele tinha no sul do Brasil, ele viu que as grandes cidades, né, principalmente ali em meados do século, estavam tendendo para a indústria automobilística. Então, as ruas precisavam ser largas para o trânsito poder fluir. Inclusive, ele foi muito criticado quando ele fez a Floriano Peixoto, porque para que danado uma rua tão larga em Campina Grande? Isso é um desperdício e tudo mais. Hoje a gente vê a Floriano Peixoto engarrafada, né? Com o desenvolvimento da cidade. Então ele pensou no futuro. Ah, sim, professor. Eram pessoas antigas, com visão futurista, né? Isso. Tinha uma visão já mais aberta daquele, já fazia algumas coisas que hoje a gente vê, né? Uhum. Que realmente prosperaram naquilo que eles tiveram a visão. Isso, ele foi muito criticado na época. Ele é muito criticado hoje também. Mas se não fosse Vernil Vanderlei com esse processo de urbanização, Campina Grande seria muito mais caótica, teria muito mais caos em relação ao seu desenvolvimento do que atualmente. Então, a Floriano Peixoto, que é a grande avenida que traça Campina Grande, e suas vicinais, elas foram planejadas durante esse período, né, e executadas, e hoje a gente colhe os frutos, né? Claro que a gente teve alguns prejuízos, como o paço municipal e a igreja Nossa Senhora do Rosário, que ficava ali justamente entre a Praça da Bandeira e o Capitólio, né? Então ela foi demolida, outras casinhas e tudo mais. Inclusive, foi um patrimônio perdido nesse período, porém ele criou um novo. O centro de Campina Grande, ele tem um dos maiores acervos de arte déco do mundo, né? Ali é cogitado entre o primeiro ou o segundo, fica em disputa ali com Miami. E ele só é o segundo maior acervo de arte déco do mundo porque Vernil Vanderlei colocou uma lei municipal obrigando que todos os prédios do centro da cidade deveriam ter mais de um pavimento, né, um primeiro andar, e deveriam respeitar a arquitetura em arte déco. Então, todo mundo que estava no centro modificou a fachada do seu prédio para esse estilo arquitetônico, que hoje é um patrimônio do nosso município, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Ele trabalhou de um lado e do outro. É verdade, professor. Vamos ver mais outra foto. Estava ali, era o monumento. Isso, o monumento Nossa Senhora da Conceição. Certo, e aí, ele é justamente. Olha, já foi ele é justamente um monumento voltado para a religiosidade de Campina Grande, né? Nossa Senhora da Conceição é a padroeira do município, é a padroeira que deu origem à missão de Campina Grande, né? A missão de Nossa Senhora da Conceição. E ela está construída justamente onde era o paço municipal, o espaço. Exatamente eu não sei, mas deve ter quantos anos essa obra? Eu não sou muito bom de números não, mas eu acredito que algo seja em torno de 70 anos, 60 anos por aí. Eu tenho 55 e meus avós já me levavam para assistir a missa aí na igreja e a gente já via, né? Deu uma remodelada, teve algumas reformas, mas já tinha. Inclusive, esse espaço aí onde hoje a gente tem a Floriano Peixoto era o grande Largo da Matriz. Né? E aí a gente tinha o Monumento do Centenário de Campina Grande, que foi demolido para passar a avenida, e nós tínhamos também o Espaço do Pelourinho. Né? Campina Grande teve seu período escravocrata e tudo mais, então ele ficava justamente ali no Largo da Matriz, que era onde a cidade inteira acontecia, que era a administração religiosa e política nesse quarteirão aí, basicamente, né? Aí são os tropeiros da Borborema. Isso, aqui são os nossos fundadores de Campina Grande, né? Esse monumento ele foi criado na intenção de comemorar os 100 anos de Campina Grande, de município, né? O nosso município é de 1864, então eles foram trazidos para Campina Grande para comemorar em 1964 o centenário de Campina Grande. Porém, como esse monumento ele veio do Rio de Janeiro, ele chegou um pouquinho atrasado aqui e a gente perdeu a data do dia do centenário, né? Mas, de toda forma, é um símbolo, né, que nós temos do nosso município, que nós temos a catadora de algodão, nós temos o tropeiro, né, e nós temos os indígenas, que até então eles ainda não tinham sido definidos quais eram os primeiros, se eram os Cariri ou o Ariú. Não é? Mas cada estado tem uma simbologia. Né? Isso, cada uma simbologia. Tanto que Campina Grande ela tem essa
magia com o número 3, né? Se a gente for olhar na nossa bandeira, são as 3 revoluções, cada espada, nós temos os 3 pioneiros, tudo aquele gira em torno desse número cabalístico. Né? Pronto, esse aí é outro monumento clássico. Quem vem a Campina Grande sempre vai tirar uma foto lá. Apesar de tudo, nenhum dos dois ali é campinense, né? Assim, há controvérsias em relação a Jacques do Pandeiro, porque ele nasceu lá em Alagoas, só que nesse período pertencia a Campina Grande. Então, assim, é de Campina ou não é? Aí a gente puxa para cá, o pessoal de lá puxa para lá, mas independente de onde ele nasceu, ele próprio diz, né? Bodocongó, Santo Antônio e Zé Pinheiro, eu aprendi a tocar pandeiro nos forrós de lá. Então, o músico, o artista Jacques do Pandeiro, ele é de Campina Grande, não tem pra onde correr. Ele pode ter nascido lá, mas essa sua alma artística veio daqui. E Luiz Gonzaga, ele sempre teve uma identidade muito grande com Campina Grande, tocou muito no Eldorado, ambos tocaram muito lá, né, que é outro patrimônio do nosso município que se encontra desassistido hoje. E esse monumento ele representa justamente a força que Campina Grande tem em relação à sua cultura, ao seu forró, à sua tradição, né? Agora, para esses jovens, né, da era da internet, você falou em Eldorado. Queria que falasse um pouquinho desse Eldorado. Né? Vamos Os mais falar. antigos, as pessoas... Eu ainda escutei falar do Eldorado, mas eu queria que o senhor desse só uma palhinha sobre o Eldorado, né? Onde Luiz Gonzaga cantou bastante, tocou essa sanfona dele. Demais. Então, durante a primeira metade do século XX, ali de 1910 a 1940, Campina Grande era uma das maiores cidades do Nordeste, né? Campina Grande chegou, inclusive, a superar João Pessoa em PIB, em população e tudo. Muito disso advindo da chegada do trem, né? A estação ferroviária velha, né? Ali no bairro da estação, e também da questão do comércio de algodão. O mundo ele vivia nesse período aí do início do século as 2 grandes guerras mundiais, né? A primeira e a segunda. Isso afetou demais a indústria têxtil e o Nordeste do Brasil, por ser um dos maiores produtores de algodão do mundo, ele concentrou o beneficiamento desse produto na cidade de Campina Grande por conta da ponta de trilho. Então, todos os tropeiros do Nordeste traziam esse algodão para ser descaroçado e para ser prensado em Campina Grande e transportado até o porto do Recife. Tanto que Campina Grande ficou conhecida como a Liverpool, né, do Brasil. E aí, com essa efervescência comercial que vai gerar vários galpões de algodão ali no entorno do Açude Velho, várias demandas vão surgir, né? Está vindo tropeiro para cá de toda parte do mundo, do Brasil, está vindo investidor de todo lugar do mundo, então a gente precisa também criar estruturas de comércio, de lazer e de todo tipo de coisa, né? No Rio de Janeiro se tinha muito a perspectiva dos cafés, os cafés onde você colocava um pianista para tocar música e a elite intelectual e política ia se encontrar para debater sobre o futuro do país, né, do estado. Aqui em Campina Grande, esse espaço era o Cassino Eldorado, né, que tinha ali o espaço de apresentação musical, onde Jacques do Pandeiro e Luiz Gonzaga um lugar se apresentavam. luxuoso, né? Luxuoso demais, não era qualquer pessoa que ia para lá, era somente realmente a elite intelectual e política. E aí tinha apresentações musicais, espaço de dança, espaço para jogatina e espaços para maiores de 18 também, né? As outras brincadeiras maiores, né? Professor, hoje existe este Eldorado e onde está situado? Então, o Eldorado, com o desenvolvimento de Campina Grande, ele acabou ficando esquecido porque Campina Grande voltou às costas àquilo que tornou ela grande, que foi a Feira de Campina Grande. Campina Grande sempre foi uma cidade comercial, né? Nas últimas décadas ela tem esquecido justamente esse poder comercial que a cidade mantém até os dias de hoje. Então, por se encontrar na feira, por se encontrar em uma rua pejorativa, né? Conhecido como Rua Boa, né? Voltado justamente a essa questão de prostituição, os investimentos e os olhares da cidade acabou deixando de lado. E aí, por falta justamente de gestão e tudo mais, o Eldorado ele foi perdendo o seu potencial, o seu glamour, e não teve mais como ter, a edificação não teve mais manutenção. Conservação. Do patrimônio, né? E aí, com invasão de moradores de rua, usuário de droga, roubando
ferro, estrutura de madeira, enfim, ele acabou entrando no processo que o IFAEP, né, o Instituto do Patrimônio Histórico do Estado, considera como ruína. Então, assim, as paredes, algumas paredes ainda estão lá, elas devem ser conservadas e tudo, mas o Eldorado em si, que a gente teve ali na década de 20, de 30, ele já não é mais a mesma coisa. Uma curiosidade de um ouvinte também que mandou essa pergunta para o senhor. Passaram muitos gestores e teve um tempo que o Cinema Capitólio parou, fechou, e ele ficou dessa mesma maneira que o professor está dizendo. Ele ficou esquecido por alguns gestores que passou, e agora, como o senhor vê essa revitalização do Capitólio, né? A revitalização do Capitólio, ela foi muito urgente, né? Engrandece a cidade. Demais, né? Demais. O Capitólio ele vem justamente após o processo do Eldorado, e ele vem como um dos maiores cinemas da América Latina, né? Então, a cidade inteira se reunia lá. Lembrava que a gente não tinha televisão. Então, o lugar da gente se atualizar sobre o que estava acontecendo na França, nos Estados Unidos e tudo mais, era através do cinema. E as pessoas se reuniam lá até a década de 80, né? Os jovens saíam da escola e tudo mais, e iam para o cinema. E aí, ele teve esse seu período glamouroso, foi a inovação tecnológica ao chegar ao ar-condicionado, foi uma coisa revolucionária. E aí, a partir da década de 90, a gente começa a chegar aqui em Campina Grande, tanto a popularização da televisão quanto do videocassete, né? Não sei se os jovens de hoje vai saber do que é que eu estou falando, mas, enfim, que vai ser o pai do DVD, que mais tarde a gente vai ter o stream e tudo mais. E aí, esses cinemas de bairros, né, e de centro também, eles vão começar a perder esse potencial. Na década de 90, o Capitólio ele vai entrar num processo apelativo de filmes de maiores de 18 anos e tudo mais, e ali já em 1999 ele vai fechar suas portas pela última vez, né, e vai ser adquirido pela prefeitura. E nesse momento a prefeitura deveria realmente executar um projeto, seja qual fosse, né, de revitalização e de utilização do espaço. Porém, como a edificação foi tombada e na prefeitura não tinha assim, uma equipe técnica, de fato, que pudesse fazer um planejamento e um estudo para executar um projeto hábil a tempo, esse processo ele se arrastou durante 23 anos. Muito tempo, né, professor? E aí, um prédio sem manutenção, ele não aguenta. Para a história. Esse para tempo a história todo. Em 20 anos. Inclusive, eu sou muito feliz e posso dizer isso com muita alegria, que eu fiz parte justamente desse processo de conseguir aprovar o projeto de revitalização da cultura, né? Isso. Da história. E aí ele vai voltar justamente para a perspectiva de cinema, para a educação, vai ter uma biblioteca e tudo. Poderia ser melhor aproveitado se tivesse feito antes? Poderia. Mas ainda é possível fazer alguma coisa. Não vamos perder o nosso espaço. Professor, e Campina Grande tinha 5 cinemas, né? Isso. Avenida, São José, Capitólio, Babilônia. Teve o Cinema Brasil também. Cinema Brasil, pronto, era esse. E o pessoal já manda perguntando. Pergunta ao professor quantos cinemas tinha em Campina Grande. Mas, rapaz, é só pegadinha. Rapaz, tinha um cinema aí. Eu não vou saber não, mas o professor vai responder. Mas, assim, eu me alegrei muito em saber que a gestão pegou o projeto para o Capitólio voltar, e principalmente voltar para educar. Porque vai servir para os alunos da rede estadual, municipal, e os alunos que vão poder desfrutar daquilo ali e saber que aquele patrimônio ali é um patrimônio, assim, inexplicável, né, professor? Um valor que a gente que é mais velho não sabe nem explicar. Isso, eu fico muito feliz, inclusive, porque parece que Campina Grande se acordou, né? A prefeitura, de alguma forma, se acordou para o patrimônio, porque não é só o Capitólio, mas existe o projeto que já foi executado do Açude Novo. A gente vai falar dele. A gente vai falar dele já. Tem projeto para a estação ferroviária nova no bairro do 40, também que está abandonada. Então, assim, é meio que um resgate agora ao patrimônio de Campina Grande, atrasado, mas assim, antes tarde do que nunca, né? Vamos resgatando a história, né? Isso. Deixa eu falar, toma uma aguinha, professor, fala dos nossos patrocinadores, né? Campina Grande hoje está com o professor Eric Brito, professor de História. Já falamos da história de Campina.
Ainda vamos falar de muito mais ainda, né? E vamos agradecer aqui a Roseana e Óculos e Relógios, Supermercado do Meninão, Alfaceias, Escola, Consultoria e Treinamento. E aí, professor? Vamos para as fotos? Vamos embora. Vamos embora. Sai daí. É muita história. É, Olha aí, Olha. monumento a João Rick. João Rick. É engraçado porque esse monumento ele fica numa parte central de Campina Grande, mas poucas pessoas conhecem, né? O pessoal geralmente passa aqui na Rua João Pessoa, né? Descendo ali também perto ali do CAD, mas poucos param para olhar esse monumento. E quem foi João Rick, né? João Rick foi um dos maiores investidores de Campina Grande. Ele construiu o edifício Rick, que durante a década ali de 70, 80, Campina Grande só tinha 3 prédios, né? Era o Rick, o Palomo e o... Ah, meu Deus, fugiu o nome agora. Prata. E o edifício Prata, né? Então, assim, ele foi responsável justamente por criar o Banco de Campina Grande, que tinha como garoto propaganda ninguém menos que Pelé, né, que era Trouxe o grande investimento financeiro, né, para a cidade. Trouxe um investimento, inclusive a família Rick foi responsável pela criação do sistema Iguatemi, né, do shopping Iguatemi, criou lá para o lado de São Paulo. Só veio chegar aqui em Campinas na década de 90, mas enfim, era uma família de investidores, chegou a assumir a prefeitura de Campina Grande e tinha esse olhar progressista em relação ao desenvolvimento de Campina. Só não ganhou mais destaque porque eles assumiram justamente na década de 60, quando teve o interventor, né, que era comandado pelo presidente, pelo governo nacional. Então o presidente que fazia parte da junta militar e quem escolhia quem era o prefeito, não a população. E aí o Rick ele acabou perdendo o mandato, né, nesse período, né, assim como outros, como o próprio Ronaldo Cunha Lima e tudo. E aí ele acabou desistindo de Campina e foi-se embora com a família para o lado de São Paulo. Mas o monumento continua ali. É ao lado do edifício Rick, né? O obelisco. Obelisco. Então, esse aí é um projeto no governo ali de Evaldo Cruz. O nome obelisco quer dizer o quê, professor? É justamente... ele está relacionado a esse formato fálico, né? Elevado, de um marco central que marca alguma coisa. É como se fosse aqueles de GPS que a gente bota. Sei, entendo, né? um ponto. Isso. Ele é um ponto, né? E tanto que ele é o ponto cardinal de Campina Grande. Não é onde a cidade foi fundada, mas qualquer dado geográfico em relação ao município que você calcula é em relação a ele. Então, a distância de Campina Grande a João Pessoa é marcada a partir do ponto zero de cada um. O marco zero de Recife é muito conhecido, né? Ali, já na orla do Recife. Esse aqui é o nosso marco zero. Né, ele foi construído ali. Quem não sabia, hoje ficou... eu acredito que boa parte da população não sabia. E aí, ele foi construído durante o período de Evaldo Cruz, como açude novo, só vai ganhar o nome de Parque Evaldo Cruz após a morte dele. E foi construído justamente nessa questão de comemorar a história, né, de Campina Grande, tanto que existe, foi instalado lá a cápsula do tempo. Eu ia perguntar ao senhor. E que permanece. Eu ia perguntar sobre a cápsula do tempo, se é verdade mesmo. Mas o senhor e é muito que interessante, porque ali tem filmagens, tem fotos, tem cartas da década de 70 em Campina Grande. História, né? E aí ela vai ser aberto, se eu não me engano, está datado para 2064. Né, que vai ser o bicentenário de Campina Grande, e lá a gente vai poder ver como Campina Grande da década de 70 pensava, agia, né? Então assim, essa cápsula, história, né? Essa cápsula tem toda uma história. Toda uma história de Campina. Tá, tô doidinho para abrir ela. Vamos ver se eu chego até lá, né? O senhor acompanhou também o período que este Parque Evaldo Cruz funcionava antigamente. O senhor acompanhou a parte que o Oswaldo Cruz parou. A gente sabe que ele parou, passou um tempo abandonado, jogado. E o senhor acompanhou agora a parte que o senhor disse que a gestão acordou e buscou a história de Campina Grande e reviveu as coisas que estavam assim mortas, né? Porque o Oswaldo Cruz estava, me dizendo, morto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, professor. Rapaz, eu faço parte também, né? A sua alegria, da gestão da prefeitura já há alguns anos. E é uma coisa que eu sempre falo quando a gente tem reuniões, independente de quem estiver à frente,
é que a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, a partir do momento que você começa a valorizar o que é de fora e esquece o que tem dentro, a gente vai começar a depredar o que a gente tem, porque não dá valor. Né? Se a pessoa chega chiando por aqui, você já dá mais valor a ela porque você sabe que é uma pessoa de fora. Aí, poxa, por que a gente não tem potencial? Justamente por essa formação identitária. Então, a partir do momento que a gente investe em levantar a história do município, em levantar os marcos, como os monumentos, as edificações, né, as pessoas que viveram aqui, a gente cria esse senso de pertença. Né? E a partir desse momento a gente passa a ter orgulho do lugar que a gente veio. E quando a gente tem orgulho do lugar que a gente veio, meu amigo, não tem quem pare, não. Aí a gente vai falar de Campina Grande, onde quer que vá, e vai lutar pela cidade, né? Como a gente viu muito nas décadas de 30, 40, 50, as pessoas lutavam pelo desenvolvimento do município. Hoje a gente vê muito mais as pessoas aqui se formando, crescendo e indo para fora. Né? E isso precisa mudar. Campina Grande ela precisa se acordar nesse sentido de perceber sua importância e voltar a ser a rainha da Borborema. E, professor, a gente viu muito ali no São João, a gente fazendo entrevista no Campina Grande tem, turistas de alemão, francês, e eles ficaram admirados com aquela fonte luminosa e com tudo aquilo que estava acontecendo ali. E a gente se orgulha muito disso, né, professor? Sim, sim. Daquela cultura e daquela coisa bonita que foi resgatada, né? E independente, como o senhor diz, da gestão, mas tem aquela que pega e faz. Isso. Tem a que fala e não faz. Justo. E uma pega e faz. Graças a Deus, a nossa cultura e a nossa história está voltando. E a gente vai ver outra foto aí, né, César? Vamos. Vamos embora. Eu fico morrendo de medo nesse período eleitoral, porque eu quero falar qualquer coisa dá confusão. Né? Mas a gente está falando da história em si. Falando de história, pode, né? A política, a gente não tá tocando em política, não. Apesar de Campinas ser um grande referencial político, né? Isso. Depois de 5 de outubro a gente Pronto, professor. retoma. Esse aí é outro monumento que eu não sei se a população conhece, mas é a chaminé do Parque da Criança. Assim, alguns vê muito, mas não sabem da história. Isso. Não conhece, né? Às vezes não. É um marco da nossa cidade e ele está voltado justamente à Revolução Industrial, uma das revoluções industriais que a gente teve. Por incrível que pareça, um dos primeiros distritos industrial, o segundo, né, distrito industrial de Campina Grande, foi em torno do Açude Velho. O primeiro foi ali na região das Buninas, né? O segundo foi no entorno do Açude Velho. E, para quem não sabe, o Parque da Criança, né, que é um dos principais parques do município hoje, ele era onde acontecia um curtume. Né? E aí essa tradição, essa cultura que Campina Grande tem em relação ao couro, principalmente ao couro calçadista, né, está justamente atrelado a esse processo. Hoje a gente teve um desestímulo nesse sentido, né? Nós temos aqui, onde a gente está hoje, no Zé Pinheiro, ainda várias fábricas artesanais, de fato, que trabalham nesse sentido, mas Campina foi perdendo um pouco desse potencial que ela tinha tanto relacionado à indústria de couro, né? E isso é justamente um elemento para a gente poder recordar esse período. Não só a chaminé do Parque da Criança, mas a gente tinha uma também muito famosa na antiga Fábrica da Caranguejo. Né? Os mais antigos aí podem recordar, onde hoje são as 3 torres de Campina Grande, ali também na orla do Açude Velho. Tudo girou em torno do Açude Velho, né? Tudo girou em torno do Açude Velho. E esse busto, professor? É. Alguns, professor, eu tenho certeza, né, Sandrinelli, que eu acho que não sabe nem onde é. Essa aí de quem é. É uma pegadinha que aconteceu aqui em Campina. Que o senhor fale sobre ele. Então, Nietzsche é um filósofo alemão, né? Nunca veio a Campina Grande, nunca teve nenhuma relação em Campina Grande. Porém, a gente teve um caso muito inusitado ali na estação rodoviária velha, onde um artista acabou encontrando ali um batente, esse batente aí, e instalou essa estátua, esse busto de Nietzsche. Por que ninguém sabe? Para que ninguém sabe? Qual a relação? Enfim, e ele fez questão também de se encontrar anônimo, né? Ele não disse... Nós não sabemos quem é o artista que fez essa instalação.
Então tá lá, virou um ponto turístico. Quando você abre o mapa de Campina Grande, você vê lá estátua de Nietzsche, tem vários comentários, é algo... Há projetos para restauração dele ou ele está nesta forma? Não tem, porque não foi a prefeitura que fez. Não então, fez, é de fato Mas assim, instalação. é o que eu queria tirar a dúvida com o senhor, é porque virou patrimônio cultural da cidade, né? É. Como se torna patrimônio cultural, é histórico. Isso. Se é histórico, há uma conservação. Era isso que eu estava perguntando ao senhor, professor. Se há um projeto ainda para recuperar, para melhorar, para dar uma Aí que tá. melhorada. Ele, oficialmente, ele ainda não foi reconhecido como patrimônio, mas aí tem um bocado Os de vereador projetos, se né? candidatando, Os projetos, né? Pode ser um projeto de lei aí, o reconhecimento como patrimônio de Campina Grande, o tombamento, e a partir disso... E a partir daí tem uma renovação desse. Professor, vários prédios de Campina Grande ainda são históricos, Sim, né? sim. O senhor tem ideia de quantos ou os quais principais que essa população e essa geração nova conhece e não sabe nem o que era? Eu creio que aquele cinema do São José, muita gente passa lá, mas não sabe que aquilo ali já Isso. foi um grande cinema, né? Sim, sim. Inclusive um cinema muito distante do centro, por incrível que pareça. Era Né? Hoje é próximo, né? Mas antigamente era um cinema de um bairro. Né? Havia uma divisão muito grande ali nos coqueiros de Zé Rodrigues, hoje Parque do Povo, né? Então, Campina Grande, ela terminava mais ou menos onde fica ali o Teatro Municipal. Né? Para cá já era bairro, já era coisa distante. Né? As pessoas não tinham o costume tanto de andar de carro, né? Então as coisas ficavam longe em Campina Grande. Assim, através de um estudo que eu fiz recentemente, de acordo com a legislação do IFAEP, nós temos em torno de 7.160 edificações tombadas arbitrariamente aqui em Campina Grande. Né? Foi desenhado um polígono e todos os prédios ali dentro estão tombados. Né? Alguns realmente de valor histórico, como nós temos, por exemplo, a casa de Cristiano Lauritzen, né, o pavilhão Epitácio ali no centro da cidade, mas outros, como o prédio do Motiva, não faz muito sentido. Né? O prédio do Motiva hoje ele é tombado por estar dentro da poligonal, mas não tem nenhuma característica arquitetônica que justifique o seu potencial histórico. E aí, inclusive, é uma proposta que eu tenho dentro da administração, que a gente vem lutando já há um bom tempo, é a criação da Fundação Municipal do Patrimônio de Campina Grande, para que a cidade ela tenha uma autonomia nesse sentido de definir o que é e o que não é patrimônio, da gente criar uma nova legislação com base naquilo que realmente Campina Grande se identifica. Se você passar hoje ali na Avenida Almirante Barroso, você vai encontrar uma casa que tem escrito Vila América 1909. Simplesmente foi a casa do professor Clementino Procópio. Que foi um grande ícone, foi um dos primeiros professores de Campina Grande, que formou prefeitos e governadores. A escola dele hoje é o 2º Batalhão de Polícia Militar, ali no bairro do 40, São José. Né? Ele doou, por conta própria, o terreno que hoje serve de base para o Hospital Pedro I. Então, assim, foi uma pessoa muito marcante no nosso município, tem sua casa preservada, mas não é patrimônio, porque como se encontra fora do polígono de tombamento, né, o IFAEP não chegou até lá, então não foi realizado esse trabalho. E aí a criação da fundação ela serviria justamente nesse sentido, tanto da gente legislar sobre o patrimônio, o campinense ter essa autonomia, quanto também buscar recursos, porque hoje o patrimônio histórico ele se tornou um inimigo do desenvolvimento, um inimigo da população, porque fica conhecido como o IFAEP trava, o IFAEP proíbe Campina Grande de desenvolver. Né? E, na verdade, o IFAEP ele não tem recursos para ajudar os proprietários a fazer a revitalização. Então, ele tomba, mas não ajuda. Né? E, a partir desse processo de criação da fundação, a gente poderia captar recursos federais, né, e estaduais para ajudar justamente esses proprietários e a gente ter um patrimônio em que o campinense possa se orgulhar. Isso. Né? E isso não é, eu não estou tirando coisa de outro planeta e reinventando a roda, não. É obrigação do governo manter e preservar o patrimônio histórico. Né? Isso está dentro da Constituição de 88. E, por esse motivo, existem recursos que são destinados a isso. O que falta é a criação de projeto. Então, assim, a partir do momento que Campina Grande tem essa autonomia, ela vai poder tomar conta também do seu patrimônio. Quando sai, professor, dessa legislação e disso que o senhor explicou,
a própria pessoa que adquire essa casa, ela pode derrubar, ela pode destruir, Aí que tá. Vai ou, ter que. ou tá na lei ou fora da lei. Ela Porque, vai como o senhor disse, uma casa de 1900 e sei quanto, de um grande homem como foi ele, né? De repente, eu chego lá, compro, aí digo, vou fazer aqui um prédio. E aí, eu posso fazer isso ou tá fora da lei, fora da legislação? Aí que tá o negócio. Você tem que fazer o projeto arquitetônico e de engenharia, levar até o IFAEP e esperar eles responderem se vão aprovar ou não. Isso aí, às vezes, demora semanas, meses, né? E aí vai justamente na tradição que Campina Grande tem de esperar chegar o carnaval ou um feriadão e demolir o prédio. Porque como o IFAEP ele se localiza em João Pessoa, não tem equipe para fiscalizar em Campina Grande. Quando eles vêm descobrir, o prédio já está no chão há Assim, muito professor, tempo. vai na contramão da história, né? Isso. Vai na contramão das regras, dos princípios antigos. Assim, você destruir uma casa daquela é assim, inestimável o valor daquela casa. E assim, nós temos exemplos, eu não estou falando de Europa não, estou falando de Paraíba. De Campina sucesso. Grande. De sucesso. Você andar um pouquinho ali para o lado do Brejo, chegar na cidade de Areia, você vai ver que a Areia manteve a arquitetura colonial perfeitamente e essa arquitetura se tornou um atrativo turístico. Exatamente. Hoje todo mundo vai para a Areia, não só pelos engenhos e pela cachaça, mas também querendo ver a arquitetura de lá. E o comércio funciona. Por que em Campina não pode funcionar também? A gente se apropriar dessa arquitetura para se tornar o primeiro centro turístico de Campina. Eu estou dando várias ideias para os vereadores aí, né? O senhor está dando ideia de resgatar a história, preservar e atrair o turismo para Campina Grande. Porque eu quero que cresça. Assim, nas palavras do senhor, professor, é fácil. Assim, é uma questão que não é tão difícil. Parece que a burocracia, a engrenagem do negócio é que não quer andar. Mas que é difícil, não é. Não. Basicamente, o que é necessário fazer é colocar os técnicos, os especialistas para trabalhar. Campina Grande tem muita gente boa. Tem. Inclusive na própria Capacitada, administração. né, Tem. pessoal? Então, se você der ouvido a essas pessoas, apertar um pouquinho, você vai ver que eles vão conseguir fazer projeto, botar, sei lá, no PAC, nesses programas federais e tudo, e trazer esse recurso externo. Porque se for depender também só do tesouro que o município tem, não dá para fazer tanta coisa, não. É escasso, né? Isso. Professor, tomar uma aguinha, vou falar dos patrocinadores. A gente está sob patrocínio hoje, os nossos colaboradores. Roseane Óculos e Relógio, Supermercado O Meninão e Alfaceia, Escola, Consultoria e Treinamento. Eita, Alfaceia está... E agradecer a Padaria Monte Castelo. Professor, Agradeço também. Agradecer essa padaria hoje foi bom demais, professor. Muito bom, muito Temos que bom. agradecer, né? Agradecer as pessoas que estão online aí, que estão nos fazendo perguntas. E chega uma pergunta. O professor já tomou água? Eu vou fazer essa pergunta ao professor. Professor, a gente falou sobre o Parque Evaldo Cruz e o cidadão aqui na internet perguntou ao professor Eric. Eu, quando era criança, ia com meu pai até o Museu Assis Chateaubriand. Certo. E hoje, o que é que o professor tem a dizer sobre este Museu Assis Chateaubriand? Ele disse que foi muito importante na infância dele e que ele viu várias coisas que alertaram a mentalidade para estudar, para crescer, para tudo isso. Ele viu quando o pai fazia essa visita com ele lá. Assis Chateaubriand, a pessoa, ele foi um cara espetacular, não só para Campina Grande, mas para todo o Brasil. Ele é o Chateau, né, como era conhecido. Ele foi um cara revolucionário nas mídias brasileiras e ele viu em Campina Grande o potencial de Campina Grande também ser uma referência artística e cultural no Nordeste. E aí ele vai trazer justamente a criação desse museu, que ele não se chama inicialmente a Chateaubriand, é só depois da morte dele. Esclarecer. E aí ele vai estabelecer na sede da Furne, né? Hoje, o prédio que fica ali de frente à Associação Comercial, à Prefeitura, à Biblioteca, ele vai ser instalado lá e vai ter obras de Caravaggio, de vários artistas internacionais, né? Que vão compor esse acervo. Com o passar dos anos, ele vai ter um acervo muito maior. E aí, durante um processo de reforma, esse acervo ele vai ser transferido para o Museu Histórico, de frente à Catedral,
e depois para o museu do Açude Novo, né, que Açude ficou Novo, conhecido também como Museu Assis Chateaubriand. Mas aquilo ali foi temporário, ele passou ali, se eu não me engano, na década de 70 ou 80, essa exposição instalada lá, e depois ela voltou para a Furne, né? E aí, nesse sentido, o museu, né, que se encontra no Açude Novo, ele foi transformado em Secretaria de Cultura, né? Ele pertence hoje ao governo do estado da Paraíba e está cedido ao município para funcionar ali a Secretaria de Cultura. Então, as obras, caso alguém queira consultar essas obras e tudo mais, ela está sobre a posse da Furne, na edificação ali na Floriano Peixoto, Camaceia Pinheiro. Em questão de história, professor, onde levar as pessoas para visitar a história de Campina Grande? Está instalada aonde? Então... Esse acervo, essa história de Campina Grande. Então, toda turma de Brasil, né, e de Paraíba que eu pego, eu sempre faço um tour por Campina Grande, um tourzinho rápido, para a gente poder, em algumas horas, dar um panorama geral sobre o que a gente tem no município. Então, a gente vai se encontrar ali no Museu Histórico de frente à Catedral, faz uma visita, inclusive parabenizar o trabalho que o curador Ângelo Rafael faz ali, é fantástico. Aí a gente sai dali... Ângelo Rafael? Ângelo Rafael. Parabéns, né, professor? Lá da Secretaria de Cultura. Cuidar do patrimônio. Porque o último curador que a gente teve do museu foi Walter Tavares. Ele realmente montou o museu, ficou muito legal. E da década de 90 para cá, até 2020 e pouco, estava esquecido, né? Por isso que eu estou dizendo que tivemos uma revolução em relação ao patrimônio de Campina. Então a gente para ali no Museu Histórico, depois vai conhecer a catedral, né, o interior dessa catedral, e aí a gente desce a Floriano até chegar na esquina com a Marcel Pinheiro, onde a gente visita o Museu da Furne, a gente visita, né, agora depois que terminar a restauração, o Grande Hotel, né, que é a administração da prefeitura, visita a biblioteca e o Instituto Histórico, que se encontra no terceiro andar, né? Se tiver tempo, a gente dá uma passadinha também na Associação Comercial, que tem muito da história do município, e a principal rua de Campina Grande, né, que é a Marcel Pinheiro, que é ali onde surgiu a Feira de Campina Grande, né, naquela esquina entre o Mercado de Baltazar Luna e do Mercado Novo ali, de frente à casa de Cristiano Lauritzen. Ali foi a grande efervescência de Campina Grande, comercial, e até hoje se mantém, né? A Feira de Campina Grande surge ali, ela é transferida para o bairro das Piabas, mas até os dias de hoje a Marcel Pinheiro, a Venâncio Neiva, ela tem esse espírito comercial. A Feira Central é um grande patrimônio de Campina Grande. Sim. E patrimônio cultural e histórico, né, professor? Sim, é um tem patrimônio. Coisas na feira que você vê de anos. Pois eu fico incrível como Campina Grande não entende o poder que a Feira Central tem. Simplesmente ela foi reconhecida como patrimônio do Brasil, patrimônio material da nação brasileira, justamente por ser uma feira única. Ela foi criada ali onde hoje é o mercado de carne, e aí ela foi se desenvolvendo, foi se espalhando, foi abraçando todos os tipos de comércio, né? E pessoas do Nordeste inteiro vinham para a Feira de Campina Grande para vender, para comprar, para utilizar de atividades culturais, para todo tipo de coisa, né? Tanto que é uma feira que engloba um bairro inteiro. Não é pouca coisa, né? E hoje a gente vê esse esvaziamento também muito pela questão das multinacionais que chegam em Campina Grande. Então, às vezes, é muito mais prático você ir a um supermercado do que ir à feira. Mas aos pais, né, que estão me assistindo aí, pelo menos uma vezinha ou outra no mês, leve seus filhos ali para conhecer a Feira Central, que vocês não vão se arrepender, não. É algo único. E ainda existe... professor, os municípios que se agregam a Campina, que faz parte de Campina Grande, né? Como Galante, São José da Mata, Boa Vista, né? Que esses lugares também têm um patrimônio histórico e de grande relevância para Campina, não é isso, professor? Sim, Campina Grande ela tem que lembrar que ela tem essas regiões satélites, né? Galante, ela tem a estação ferroviária dela, a biblioteca,
né? Ela tem um potencial gigantesco cultural que só é lembrado durante o período junino, né? O mercado, né? Um mercado. Lá, um mercado É, central. então de tem, Galante. tem que ter um cuidado maior nesse sentido. São José da Mata também. Se não fosse o Pão Doce, ninguém lembrava, né? É verdade. Tem que ter mais atenção nesse sentido a essas regiões do nosso município, né, que tem um potencial gigantesco e que precisam ser atraídas, né, tanto no investimento quanto no levantamento da história. Eu recentemente venho fazendo justamente a análise sobre aquela região ali do Lucas, do sítio Lucas, que Pará em era Boa Vista, né? isso, que é justamente onde se estabeleceu a fazenda desse Paulo Araújo Soares, que foi fundamental tanto para a Vila Nova da Rainha, para se tornar vila, quanto também depois como município, né? Então, assim, teve algumas pessoas arengueiras que teve aqui em Campina Grande que mudaram a história. Uma delas, por exemplo, foi o Cristiano Lauritzen, que deixou de ser prefeito. Depois de ser prefeito, o cabo foi para o Rio de Janeiro para conversar com o imperador e dizer: olha, tem que ir para Campina Grande, viu? O trem tem que passar lá. Não, mas a gente vai levar ali por cima por areia. Não, tem que ir para Campina. Né? Ele era um dinamarquês, ele não era nascido aqui, mas a paixão que ele teve por Campina fez o trem chegar aqui, e se não fosse o trem chegando aqui, Campina não ia ser grande como é hoje, não. Mandar aqui um abraço para uma seguidora da gente, que é Fafá. Ela é da panificadora Santa Luzia, São José da Mata, que faz um dos pão doces deliciosos, que sempre está aqui no Campina Grande. Tem, inclusive, um dos vídeos dela que a gente fez lá, bateu mais de 100 mil visualizações. Fafá, seu pão doce é um patrimônio histórico, viu? Com certeza. Quem vai em São José da Mata não deixa de provar do pão doce Fafá, não. Professor. E a respeito do futuro? Do futuro. Qual é a sua visão como professor, historiador e conservador do patrimônio histórico, né? Porque vai vir uma geração nova, a digital, a internet, essas coisas que não vão valorizar tanto quanto o senhor valoriza, quanto eu valorizo, quanto Larissa valoriza, né? Os patrimônios e a história. Porque ninguém vive sem história, né, professor? Sim, sim. Então, essa pergunta me vem muito durante o período junino, né? São muitas entrevistas e o pessoal fala que o São João de hoje não é mais igual ao São João de antigamente, a gente tem que tirar essas atrações, né? O Alok que chega e tudo mais. E assim, o que eu posso dizer é, não adianta, o novo sempre virá. O que nós, enquanto memorialistas, né, podemos fazer é justamente a salvaguarda desse patrimônio. Então, eu acredito que deveria haver um lugar, né, como o próprio João Dantas, não é candidato não, né, João Dantas, pelo amor de Deus. O João Dantas fez ali... Despreocupe disso, professor, o senhor está como professor. Ele fez ali o Sítio São João, né, a Vila Sítio São João, que é um espaço de memória. Isso. E assim, esses espaços deveriam ser criados no município, deveriam ser fomentados justamente para a preservação desse São João raiz, esse São João do Luiz Gonzaga, da Elba Ramalho, né, essa identidade que Campina Grande tem. Porque não adianta concorrer com o que está vindo. Se hoje é o Alok, amanhã vai ser outro artista e depois outro. Então, se a gente não guardar agora, né, deixar para guardar mais na frente, eu não sei se eu vou estar aqui, se as futuras gerações terão cuidado. E aí, assim, Campina Grande ela é multifacetada em suas potencialidades. Nós fomos grandes comerciantes de algodão, nós hoje estamos investindo muito em universidade e tecnologia, né? Então eu acredito que um dos caminhos que Campina Grande deveria seguir era justamente na valorização de ser uma das maiores cidades com a densidade de doutor por habitante. Então pega esses doutores que estão saindo da universidade e investe de alguma forma, cria empresas 5.0 para o pessoal que sai lá da UFCG, cria, enfim, espaços para que essas pessoas... Aproveita eles dentro da própria... Isso, não deixa esse povo ir embora, não. Não, é verdade. Sabe? Então vamos investir assim, nos campinenses. O senhor acha que o ideal seria fazer uma junção ou um agregamento da turma nova, com a cultura e a história, e juntar os dois numa cidade tão grande como Campina Grande? O nome dela já diz que ela é grande, ela é muito grande para se adaptar a isso. Basta uma
uma organização disso, né, professor? Isso. Inclusive, nós, historiadores, temos que nos adaptar a esse processo tecnológico. Isso. Uma das coisas que eu venho desenvolvendo, né, no recém-inaugurado Parque Dinamérica é justamente o corredor, junto com um abraço aí para Murilo Cabral, que foi o arquiteto que desenhou, é justamente o corredor histórico, onde as pessoas vão passar por esses painéis, tem o QR Code lá, e eles vão apontar o celular e vão ver um pedaço da história de Campina Grande. E mais do que isso, vão poder também ajudar a escrever a história. Porque não somos só nós historiadores, a gente não dá conta, é muita história. Então, assim, às vezes você tem um caso, sei lá, um Antônio Silvino passou na casa do seu avô, uma coisa ou outra assim, e aí você vai trazendo esse caso. Inclusive, queria mandar um abraço gigante também para Emanuel Souza, que é o criador do site, do blog Retalhos Históricos de Campina Grande. Emanuel, figura. E ele criou esse site e todos nós historiadores, a gente, quando faz uma descoberta nova, uma coisa assim, a gente publica lá para que sirva não só para nós, nossos pares, mas para toda a população. Se você tem alguma dúvida sobre a história de Campina Grande, muito provavelmente você vai encontrar lá nesse blog, senão vai ter que consultar o professor. 3 minutos. A gente ainda tinha algumas perguntas para fazer para o professor, porque Campina Grande, além de ser um grande polo do algodão, foi referência nacional e mundial como a cidade do algodão. Aí também teve a cidade referência do carnaval. Sim. Diz que Campina Grande foi uma grande cidade carnavalesca, de grandes festas e de muitas coisas. E a política. Sim. Que diz que Campina Grande também tem os grandes referenciais políticos, os maiores, os melhores políticos surgiram em Campina Grande. E aí, professor? Dá tempo de Entendeu? contar esse trecho. Se vira nos 3 minutos. Eu faço mesmo de um colega disse. Pergunta ao professor o programa que Ronaldo Cunha Lima foi Sem Limite. Eu digo, Sem Limite vai ser esse podcast. não vai ter como o professor responder tudo, não. É só se fizer uma parte 2 depois. Só aqui tem 3 pontos que não vai dar pra gente. 1 hora né? para cada um. É. Mas assim, Um resumozinho. Qual foi o primeiro aí? O algodão, O algodão. a parte carnavalesca da cidade e os grandes políticos. Certo, vamos lá. O algodão, né, ele, diferente do que muitos imaginam, Campina Grande não era uma produtora de algodão. Né? A gente não plantava o ouro branco aqui. Eles vinham justamente com os tropeiros. Por isso que os tropeiros são tão valorizados pela música de Raimundo Asfora, de Rosio Cavalcante, né? Os tropeiros da Borborema, porque eles quem traziam esse ouro branco para Campina Grande, que era trabalhado aqui. Então a gente fazia o trabalho de beneficiamento, né? O descaroçamento, a prensa e o transporte. Então, assim, esses tropeiros que vinham cansados do sertão, eles tinham que parar em Campina Grande justamente para se alimentar, para lavar seus burros do açude velho. O açude novo era a menina dos olhos de Campina, que era um açude de fato, né? Era uma bacia de água lá, água potável, água doce, inclusive tinha uma lei municipal que obrigava todo mundo que morava no entorno a tomar conta. Não era a prefeitura, não, eram os moradores. Então, assim, era muito preservado. Tinha uma lei. Muito bonita a história. E aí, o açude velho ele era mais voltado para essa questão industrial e o algodão ele teve esse potencial. Sobre os carnavais, eles foram a cultura de Campina Grande até a década de 70. Ninguém falava tanto em São João, não. Quem veio começar com essa história de São João já foi Dona Carmita, mãe de Alexandre Araújo, inclusive um abração para ele aí. Que ela começou na Rua da Floresta, a rua João Lourenço Porto as hoje. quadrilhas juninas, né? E isso, aí as quadrilhas começaram lá e se espalharam pelo restante dos bairros. Então as quadrilhas ficavam nos bairros, eu acho que a nova geração não vai conhecer, os assustados, né? Que tinha nessas casas e tudo mais. Mas assim, nós tínhamos um grande potencial de carnaval que meio que foi apagado depois do São João. Quem mantém esse carnaval aceso até hoje é a nossa embaixadora da cultura, Eneida Agra Maracajá. É verdade. Né, que é um abraço para ela também. Abração para ela. Um abraço para ela aí. Dá tempo aí de novo. E, bem, sobre os políticos é engraçado. Campina ela é uma grande produtora de políticos, mas aqueles que têm maior destaque em relação à política são justamente estrangeiros, né? A gente teve o Cristiano Lauritz, o dinamarquês. Nós tivemos o próprio
Vernier Vanderlei, né? E nós tivemos mais recentemente o Ronaldo Cunha Lima, que não é de Campina, ele é de Guarabira, né? Então, assim, foram grandes políticos que passaram por Campina Grande, que beberam muito na Faculdade de Direito, que se encontra até hoje ali próximo ao Açude Velho, né? E formaram um sistema político. Nessa geração ainda veio Vital do Rego, Raimundo Asfora. Pois é. Vai ver esse povo aí. Se a gente for citar, são 50... se eu não me engano, Bruno é o 50º prefeito de Campina Grande, né? É uma história de muita gente. Fora os que não foram eleitos, né? Que tiveram muito potencial, como Edivaldo Ó. Edivaldo Ó foi um grande homem que a gente teve aqui. E deveria ter ganho a prefeitura, mas aí ele concorreu contra a Cássia, aí é garapa, né? Temos mais tempo aí? Não. Pronto, professor... A gente teve, o Campina Grande hoje esteve com o professor Eric Brito, membro do Instituto Histórico, faz parte da Academia de Letras, professor da UEPB e coordenador do Patrimônio Histórico, e falou um pouquinho de história hoje, porque a história é vasta, grande e dinâmica, para a gente ter que fazer um podcast de umas 3 horas, professor. Mas a gente agradece a sua participação, leva o nosso abraço, o que precisar. A diretora do Campina Grande está aí, Larissa, ela está à disposição, e eu aqui também estou à sua disposição, professor, porque o senhor precisar. Eu também estou aqui à disposição de vocês, de Campina Grande, quem precisar. Eu tenho o idealismo de fazer com que Campina Grande conheça a sua história, conheça a sua memória e preserve o município. Aí queria mandar um abraço também a Mohana, minha companheira, né? Isso. A minha filha Elis Regina. Elis Regina? Elis Regina. O senhor pegou um nome histórico, não foi, rapaz, professor? e o pior que a danada canta com uma beleza. O senhor pegou um nome histórico. Tem 1 ano de idade, mas canta o dia e a noite, inclusive, a madrugada. E um cheirão pro meu menino também, Miguel, certo? Miguel. Já é meu um abraço rapazão. para Miguel, né, para toda a família do professor, e agradecer ao professor, dizer que Larissa vai programar outro, viu? Vamos embora, parte 2. A parte 2, esse podcast de hoje. Agradecer a todos os telespectadores e ouvintes, e também aos nossos patrocinadores, o Roseane Óculos e Relógio, Supermercado O Meninão, Alfa Ceias, Escola, Consultoria e Tratamento. Sem esquecer da padaria de Monte Castelo. Ó, tá aqui degustando do lanche. Muito obrigado a vocês, né? E fica aí para o próximo podcast. Fica ligado aí no Campina Grande que grandes inovações vão surgir e a gente vem aí com tudo. A sua alegria chegou. Carimba aí! Demais! A vitória é certa, meu rei! Bota as fé que vai dar certo! Mete um bala chique, a sua alegria chegou.